O Gil Romero, então, resolve atrair a Débora até o local para tratarem sobre a questão da paternidade. Dentro do carro, já na usina, estacionados, eles começam a discutir porque, no dizer dele, ela já estava demais. Ela já tinha recebido R$ 500, ele já tinha pago alguns exames, mas ela, estando demais, queria que ele assumisse a paternidade e queria que ele desse objetos para a criança, como um berço, como utensílios que os bebês precisam. E ele dizia que era um absurdo, porque ele nem tinha feito DNA, que essa criança podia ser de qualquer pessoa. Então, ele saiu do carro após ter agredido ela fisicamente, no momento que a gente entende que ela ficou desacordada. Ele saiu do carro, virou para o nego e disse: "Tu garante?" No que ele falou: "Garanto." E pegaram uma corda que estava na picape Montana, dirigida pelo nego, voltaram ao carro. Ele sentou-se, o Gil Romero, sentou-se no banco de trás do Honda Civic em que ele estava, e ele disse que o nego, então, disse: "Ela é uma mulher, ela está grávida." E aí ele disse: "Então eu vou puxar primeiro." E começou a puxar a moça pelo pescoço com aquela corda. Ela estribuchou, lutando pela vida. Ele, então, viu que tinha feito uma besteira, no dizer dele. Abriu a porta do veículo e o nego disse: "Começou, vamos finalizar." Pisou no peito dela e, com a corda por trás do pescoço, finalizaram, então, esse estrangulamento. Levaram para o galpão. A gente tem uma perícia feita nesse galpão para comprovar que essa atrocidade, parte dessa atrocidade foi acontecida lá dentro. Então, foi quando o inspetor chegou, foi ateado fogo no corpo da moça. Ele continua acusando o neguinho, e o neguinho continua acusando ele nessa parte de quem ateou o fogo, mas isso, nesse momento, já não é importante, porque os dois contribuíram para o feminicídio. Então, essa parte da ocultação do cadáver, dessa finalização para fins do cometimento do crime, é irrelevante para a gente. Desceram a moça, já queimada, nesse tonel, até essa área de mata. E o neguinho foi embora, depois que fizeram toda essa tentativa de ocultação. No entanto, o Gil Romero, ainda no trabalho, começou a pensar que se aquele corpo fosse encontrado e aquela criança fosse submetida a DNA, ele seria imediatamente o principal suspeito do crime. E ele disse que se desesperou e pegou uma faca de pão que se encontrava lá no local onde ele trabalhava, abriu a barriga da moça, desceu novamente, onde estava o tonel, abriu o tonel com uma faca de pão, extraiu a criança que já estava morta. Então ele pegou um saco de estopa, encheu de objetos metálicos, de resto de obra, do que ele encontrou, fechou aquele saco, colocou um outro saco, colocou isso tudo no porta-mala do carro dele. Chegou a dar carona para um vigilante que precisava pegar um ônibus mais à frente, no final do expediente. Foi até o porto do Ceasa, estacionou o carro dele, pegou um mototáxi com aquela sacola, foi até o porto, viu um catraieiro, que inclusive a gente queria ouvir esse catraieiro, e ele não se preocupe em nos procurar, porque ele não cometeu crime algum. A gente até aproveita aqui o espaço e faz esse apelo para esse catraieiro procurar a gente para ser ouvido. Resolveu atravessar para o lado do careiro e, no meio do rio, ele arremessou esse saco, que afundou imediatamente devido ao peso. Só estavam ele e o catraieiro. O catraieiro perguntou o que ele tinha jogado e ele disse: "Esse é um resto de obra." E pagou o dinheiro do catraieiro, depois pegou um outro catraieiro e voltou para Manaus. Foi para casa dormir e, sabendo que começou a ser procurado pela família da Débora, sabendo que ele poderia ser encontrado pela polícia, ele teria dito então para a família dele que tinha feito uma grande besteira. A família dele não sabia o que era essa besteira e ele empreendeu fuga e foi encontrado no dia de ontem. Essa é a versão que ele nos disse durante a cariação com o José Nilson.